Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas vem mexendo com o cenário político mundial. Por essa razão, diversos chefes de Estado manifestaram sua posição no combate. Na última quinta-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, reafirmou seu apoio a Israel ao desembarcar no país do Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel afirmou que a guerra que seu país trava contra o grupo terrorista Hamas será longa. Sunak chegou a Israel um dia depois da visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também demonstrou apoio às forças de Tel Aviv após os ataques terroristas no último dia 7. Sunak disse ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que tem orgulho de estar ao lado de Israel nesse momento tão sombrio e também declarou que espera que Israel e seu povo vençam o confronto. Em conversa com Sunak, Netanyahu classificou Hamas como os novos nazistas e comparou o grupo com o Estado Islâmico. O primeiro-ministro israelense também falou que o Hamas deve ser combatido junto, assim como o mundo se uniu para lutar contra os nazistas. Durante a visita, Sunak também elogiou a liberação por parte de Israel da entrada de ajuda humanitária pelo Egito. A medida deve impedir o colapso dos centros de saúde e amenizar a situação. Sunak também se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, onde os dois conversaram sobre o resgate de pessoas mantidas em cativeiro pelo Hamas. Pelo menos 7 britânicos foram mortos no atentado do dia 7 de outubro. Os líderes também enfatizaram a necessidade de evitar uma escalada da violência na região. As tensões têm se agravado em meio às contínuas ofensivas do grupo extremista Hezbollah no norte do país, junto à fronteira do Líbano, e as manifestações de apoio à Palestina em países vizinhos. O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e o rei Abdullah da Jordânia se encontraram para discutir a guerra e alertaram que o aumento do confronto pode causar uma catástrofe na região. Na ocasião, os chefes de Estado também voltaram a declarar que são contra o deslocamento de palestinos para os países que fazem fronteira com Israel. Os dois líderes também condenaram a explosão no hospital de Gaza na terça-feira e pediram o fim da guerra em Gaza e proteção aos civis. Os líderes também defendem o restabelecimento da Palestina de acordo com as fronteiras definidas em acordo firmado em 1967. Uma nova operação de Israel na Cisjordânia deixaram 8 palestinos e um policial israelense mortos, segundo o Ministério da Saúde da Palestina. Com isso, já são 73 os mortos nesse território, reivindicado pelos palestinos para a criação de um Estado próprio junto da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel também afirmaram já ter prendido mais de 500 pessoas na Cisjordânia desde o início da guerra com o Hamas. Um navio de guerra norte-americano interceptou mísseis lançados por rebeldes do Iêmen, que, de acordo com o Pentágono, tinham como destino Israel. No total, o destroyer lançador de mísseis abateu pelo menos 2 mísseis. De acordo com os norte-americanos, os terroristas do Iêmen que lançaram os mísseis vivem em uma guerra civil desde 2014. E o escritório de comunicação do Hamas divulgou um vídeo de propaganda supostamente com cenas do ataque lançado contra Israel em 7 de outubro. As imagens mostram ofensivas por terra, ar e mar. Uma sequência de foguetes disparados em direção ao sul do território israelense é interrompida por homens armados em parapentes motorizados voando em direção ao país vizinho. O vídeo inclui sequências filmadas em primeira pessoa e em uma câmera que se assemelha a jogos de videogame. Entre as cenas, uma bandeira de Israel é arrancada de uma janela por um militante do grupo islâmico palestino. Homens cortam a cerca na travessia de Erez e invadem o território israelense, seguidos por disparos de foguetes e até mesmo tanques de guerra. O ataque de 7 de outubro deixou mais de 1.400 mortos em Israel e foi o início do conflito aberto contra o Hamas.
Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde do Movimento Palestino informou que a resposta israelense deixou um saldo de mortes na faixa de Gaza de pelo menos 3.785 pessoas, entre as quais mais de 1.500 crianças, quase 1.000 mulheres, além de mais de 12.000 feridos. A Comissão Europeia anunciou que iniciou investigações sobre desinformação nas redes sociais Facebook e Instagram, controladas pela Meta, assim como no TikTok, relacionadas com o conflito entre Israel e Hamas. A comissão disse ter apresentado pedidos formais de informações adicionais à Meta e à ByteDance, empresas matrizes das plataformas, uma semana depois de lançar uma investigação contra a Rede X, antigo Twitter. No caso da Meta, autoridades afirmaram que solicitaram informações sobre a disseminação e amplificação de conteúdo ilegal, enquanto o TikTok vai responder sobre os esforços para evitar a difusão de conteúdo violento e discurso de ódio. As companhias agora têm até 25 de outubro para responder às exigências da comissão e 8 de novembro para apresentar informações mais específicas. A Comissão Europeia apontou que as investigações se apoiam nas obrigações das grandes plataformas no âmbito da nova Lei de Serviços Digitais, que faz parte do esforço da União Europeia de adotar normas que regulamentem o funcionamento das grandes plataformas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que os conflitos e as ameaças no mundo fortalecem a relação de seu país com a China. A declaração foi feita horas depois de uma reunião com o colega Xi Jinping. Todos esses fatores externos são ameaças comuns e reforçam a cooperação Rússia-China. Os dois líderes se reuniram no Palácio do Povo, à margem do Fórum das Novas Rotas da Seda, um grande projeto de infraestrutura promovido por Pequim em uma centena de países. A confiança política mútua entre nossos países tem se aprofundado. A coordenação estratégica tem sido estreita e eficaz. Os volumes de comércio bilateral alcançaram um recorde e estamos avançando rumo ao objetivo de 200 bilhões de dólares que fixamos de forma conjunta. Em sua primeira viagem a uma grande potência mundial desde a invasão da Ucrânia, Putin é o principal convidado do fórum, que conta com representantes de 130 países, principalmente do Sul. Na abertura do evento, Xi denunciou o confronto dos blocos. Não participamos de confrontos ideológicos, jogos geopolíticos ou um confronto de blocos. Nos opomos às sanções unilaterais, à coerção econômica, à dissociação ou desligamento. Em um contexto de tensões com Pequim, alguns dos responsáveis políticos na Europa e Estados Unidos pedem dissociação com a China, ou seja, cortar todo o vínculo econômico com o gigante asiático, ou pelo menos limitar a dependência. Os Estados Unidos suspenderam por 6 meses as sanções ao petróleo, gás e ouro impostas à Venezuela em 2019. A suspensão só foi possível após a oposição venezuelana e o presidente Nicolás Maduro chegarem a um consenso sobre eleições no ano que vem. Poucos dias após o chavismo e a oposição venezuelana concordarem com garantias eleitorais para as eleições presidenciais de 2024, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou em comunicado a suspensão das sanções contra o país. Porém, com um acordo de libertação de todos os cidadãos americanos e presos políticos venezuelanos detidos injustamente no país. O pedido de Blinken foi prontamente atendido pelo governo da Venezuela. Hoje, 5 pessoas presas no país, incluindo figuras conhecidas da oposição, foram libertadas. O jornalista Roland Carreno, do partido de oposição Vontade Popular, que estava detido, o ex-legislador Juan Requenses, do partido Justiça Primeira, que foi mantido em prisão domiciliar, e 3 outras pessoas foram libertadas no meio da noite. O jornalista Carreno foi preso em outubro de 2020 e estava sendo julgado sob a acusação de conspiração e financiamento do terrorismo.
A ação é uma tentativa de reaproximação de Nicolás Maduro com o governo de Washington, já que durante anos a oposição ameaçou o governo a libertar mais de 200 pessoas que a ONG Foro Penal, reconhecida pela Organização dos Estados Americanos, considera prisioneiros políticos. Agora, o cumprimento dos acordos pode ser um passo importante para o país sul-americano tentar sair da crise. Como os Estados Unidos não haviam reconhecido a reeleição de Maduro de 2018, a única saída era o lançamento de uma bateria de sanções. Segundo o acordo eleitoral firmado em Barbados no início desta semana, uma eleição presidencial na Venezuela terá lugar no segundo semestre do ano que vem. Além disso, o acordo firma uma responsabilidade importante, já que o pleito contará também com observadores internacionais, incluindo da União Europeia e das Nações Unidas, que farão a supervisão da votação. Maduro, presidente desde 2013, deverá concorrer à reeleição, mas ainda não formalizou a sua candidatura. No Equador, a biodiversidade do país vive uma ameaça constante. Durante operações contra traficantes de drogas, a polícia equatoriana encontrou animais exóticos. Uma tendência cruel virou moda entre os traficantes de drogas no Equador. Ao estilo do barão da cocaína Pablo Escobar, chefões do tráfico criam zoológicos clandestinos que colocam em risco a fauna diversa do país. Hemos encontrado zoológicos, ¿sí? en las propiedades de los narcotraficantes. Temos encontrado zoológicos nas propriedades dos narcotraficantes, onde eles, para demonstrar seu poder aquisitivo e econômico, têm esses lugares que são o puro estilo de narcotraficantes colombianos dos anos 70 ou 80. Al puro estilo de narcotraficantes colombianos de los años 70, de los años 80. O fenômeno é recente e coincide com o aumento da violência e do tráfico de drogas no Equador, que é um novo centro logístico de exportação de cocaína para os Estados Unidos e a Europa. A unidade de proteção do meio ambiente da polícia local detalha que os animais selvagens começaram a ser encontrados há cerca de 4 anos em 20 ou 25 operações contra o tráfico de drogas. Em 2022, a polícia apreendeu e tratou 6.817 animais, em comparação com 5.951 em 2021. O principal elo entre esses crimes relacionados é a ilegalidade. Quando há tráfico de drogas, você pode ter certeza de que haverá tráfico de drogas e tráfico de vida selvagem. A maioria dos animais apreendidos são levados para centros especializados em fauna selvagem para receber atendimento veterinário com o objetivo de avaliar uma possível reintegração. No entanto, em muitos casos, é impossível voltar ao ambiente natural. Temos animais que chegam com as asas e garras amputadas e um dano fundamental, o dano psicológico. As aves já não se identificam como animais em seu estado natural e não sabem mais como sobreviver na natureza. Precisam ficar em lugares como este para reabilitá-los, exercitá-los. Abrigos como o Jardim Alado, que trabalha com a polícia, são o destino final dos animais que sobrevivem ao tráfico. Aves sem bico, com garras amputadas ou incapazes de encontrar alimento sozinhas, passarão o resto de seus dias ali. Algumas terão a oportunidade, após semanas ou até meses de reabilitação, de voar novamente. No Equador, o tráfico de fauna selvagem é punível com até 3 anos de prisão, enquanto em países como Colômbia e Peru, as penas vão até 9 e 20 anos, respectivamente. O Parlamento Europeu atribuiu o Prêmio para a Liberdade de Consciência 2023 a uma jovem iraniana que morreu no ano passado enquanto estava sob custódia policial. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse ao fazer o anúncio que a morte de Amini desencadeou um movimento liderado por mulheres que está fazendo história. As mulheres, homens e jovens corajosos e desafiadores do Irã, que apesar de estarem sob pressão crescente, lideram o impulso para a mudança. O Parlamento Europeu ouve vocês, o mundo vê vocês e nós estamos com vocês.
Mulher, Vida, Liberdade. Amini foi presa em setembro do ano passado pela Polícia da Moral do Irã por supostamente violar o código de vestimenta do país, que exige que as mulheres cubram a cabeça com um véu e usem roupas discretas. A jovem de 22 anos morreu 3 dias depois, enquanto estava sob custódia policial. O caso provocou protestos em todo o Irã e deu origem ao movimento Mulher, Vida e Liberdade, mas as manifestações e protestos foram duramente reprimidos. O Prêmio Sakharov para a Liberdade de Consciência é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu e presta homenagem ao físico nuclear e dissidente soviético Andrei Sakharov, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1975. A honraria é acompanhada por uma recompensa de 50 mil euros, mais de 260 mil reais na cotação atual, e será entregue no dia 13 de dezembro. O anúncio ocorreu apenas 2 semanas depois de a ativista iraniana Narges Mohammadi, de 51 anos, atualmente presa no seu país, ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau.